No nome do Senhor Jesus, glória a Deus. José, só um pouquinho, que a voz do pastor é um pouco mais aguda, a minha é mais grave. Som, glória a Deus. Então, eu queria nessa noite explicar para vocês e fazer uma pergunta de instrução para a igreja. Você já parou para entender? Talvez entender não, porque o entendimento ele é progressivo. Você quando quer entender determinada coisa, você tem que perder tempo naquilo, não é verdade? Um médico para se formar em medicina, ele tem que no mínimo perder 10 anos de sua vida. Um advogado para se formar em direito, tem que perder 7 a 8 anos de estudo. Então, para você entender, requer tempo, requer entrega. Então, não vou falar para você entender, mas você já parou para observar que o que você faz aqui dentro é poderoso? Já parou para observar isso? Porque se você não tiver consciência, as minhas irmãs da UFADIG, todos os que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, inclusive eu, se nós não tivermos consciência, eu nem falo entendimento, mas se nós não tivermos consciência que o que nós estamos fazendo aqui é poderoso, para que nós vamos voltar na próxima quarta? Por que é que nós vamos voltar no domingo? Por que é que nós vamos voltar na sexta? Então vocês têm que entender que tudo que vocês estão fazendo hoje, aqui nesse lugar, é poderoso no mundo espiritual. Tudo que você faz aqui, a oração, a súplica, as lágrimas, a oferta, o dízimo, as bênçãos que você profere, é poderoso. E é justamente sobre isso que eu quero pregar. Sobre o poder de tudo aquilo que você está fazendo aqui para Deus. E esse poder, ele é revelado, está dando alguma interferência no som, não sei o que é. Não sei se é porque tem algum ligado aí. Esse poder que eu estou falando que a igreja tem, quando ela se reúne, é o poder que vem através da palavra chamada perseverança. Você pode dizer comigo, perseverança? O poder da igreja está justamente na perseverança. Perseverança na oração, perseverança no jejum, perseverança nas obras de luz, perseverança nas obras de justiça, perseverança nas obras de caridade, perseverança nas esmolas, perseverança nos votos, perseverança na obediência, perseverança na fé, perseverança nas boas práticas. É a perseverança que nos dá poder diante de Deus. Então hoje eu quero falar sobre perseverança. E eu quero tomar como base de perseverança, dizer para os irmãos que a perseverança, os irmãos entendem que é perseverança? Eu já vou trazer a definição. A perseverança, irmãos, é um requisito de todo escolhido. Todo escolhido, ele é evidenciado pela perseverança. De tal maneira que, se uma pessoa não é escolhida, ela não vai perseverar. Se uma pessoa não foi escolhida pelo Senhor, é impossível dela perseverar, porque só pode perseverar o escolhido. Por quê? Porque todo escolhido tem poder de Deus para perseverar. Todo escolhido tem esse poder, irmão. Então a perseverança é um requisito. Agora, da mesma medida que a perseverança é um requisito, ou seja, você tem que ter, a perseverança também é um ato voluntário seu. Porque Deus não obriga ninguém a perseverar. Deus não pega ninguém e obriga aquela pessoa a perseverar, mas Ele dá poder para você perseverar, por meio da oração, do jejum, da palavra, da renúncia. Agora, da mesma maneira que a perseverança de você buscar o Senhor, de você adorar o Senhor, de você ser obediente ao Senhor, da mesma maneira que ela é um requisito, ela também é 3 coisas. Primeiro, uma prova de amor. Primeiro, uma prova de amor. Quando você persevera, você está demonstrando para Deus que você o ama. Quando você persevera em buscar o Senhor, quarta-feira, sexta-feira, domingo, pela manhã, pela noite, pela madrugada, pela tarde, você está demonstrando para Deus em prática que você o ama. Segundo lugar, quando você persevera, você está demonstrando para Deus que você é devoto a Ele, a sua devoção. Em terceiro lugar, quando você persevera, você demonstra a sua obediência, porque a perseverança é um requisito. Se você persevera, você está cumprindo o requisito em obediência. De tal maneira que se alguém não persevera, já está em desobediência. Olha como é que a palavra é tão dura, tão real, tão direta.
Quem persevera, obedece. Quem não persevera, desobedece. E nós vamos aprender pela palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, primeiro exemplo de perseverança que eu quero trazer aqui para a igreja, Abraão. Só que antes de chegar em Abraão, eu quero ler um texto com a igreja, muito lindo que eu anotei aqui, de alguém que perseverou, e essa perseverança foi algo poderoso na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 5, verso 24, o que é perseverança e o poder que a perseverança tem na nossa vida. Gênesis 5, 24 diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24, lá bem no comecinho, diz a palavra do Senhor que tinha um homem chamado Enoque, era o sétimo da geração, que ele andou tanto com Deus, ele perseverou tanto em andar com Deus, que aquela perseverança fez Deus tomar ele para si. E ele não morreu, irmãos. Ele não experimentou a morte. Deus tomou Enoque para si vivo. Vivo ele foi para a glória. Por quê? Ele perseverou. E o que mostra que ele perseverou? O texto diz, e andou Enoque com Deus. Ou seja, a perseverança, irmãos, pega isso em nome de Jesus. A perseverança de Enoque foi evidenciada pela sua caminhada. O diabo fala para você que não vale a pena vir ao culto. O diabo fala para você que não vale a pena você orar por aquilo que está orando há anos. O diabo fala para você que não vale a pena você jejuar. Por que é que o diabo fala que não vale a pena? Porque ele sabe que se eu perseverar em oração, perseverar em jejum, perseverar em vir à casa do Senhor, o Senhor vai me tomar para ele. E quando Deus toma uma coisa para si, o diabo não tem poder e autoridade. Deus é Deus de relacionamento, e a evidência do relacionamento é andar com Ele. Então Enoque andou com Deus, e andou tanto que o Senhor decidiu tomar ele logo para si. Porque enquanto Enoque estava na terra e Deus estava no céu, havia uma barreira que limitava. Qual é a barreira? A carne, a natureza. Então Deus falou assim, Enoque, tu está andando tanto comigo, que eu vou tirar essa barreira que nos limita o acesso à carne, vem para a minha presença, vivo, e Enoque está na glória. Então o primeiro exemplo que eu deixo para a igreja é Enoque. O segundo exemplo que eu deixo para a igreja é Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Nós sabemos da forma que Abraão foi provado, nós sabemos da forma que Isaque foi provado, nós sabemos da prova que Jacó foi provado, nós sabemos da forma que Moisés foi provado. Agora, todos eles, no seu contexto, nas suas circunstâncias, nas suas provações, perseveraram. E perseveraram tanto que Abraão foi capaz de querer no seu coração sacrificar o seu próprio filho. E perseveraram tanto que Isaque não abandonou a Cristo ou a Deus nos momentos de provação. Perseveraram tanto que Jacó perseverou, que até chegou a brigar com Deus. Não é verdade? E por que não dizer Moisés? Perseverou tanto que mesmo com todo o povo se virando contra ele, ele ainda assim foi fiel à obra que Deus havia confiado na sua mão. Agora, de todos esses, eu quero trazer o exemplo de Josué. Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, mas o que me chama a atenção é Josué. Porque Josué perseverou tanto, que aquela perseverança de Josué resultou para ele numa história de vitórias. A igreja me ouve, diga amém. Eu quero desenvolver na sua mente que a sua perseverança não é vã. A sua perseverança não é perca de tempo. A sua perseverança vai ser recompensada. Talvez não no teu tempo, mas no tempo de Deus vai ser recompensada. Josué, a perseverança de Josué foi tão intensa e agradou tanto a Deus, que Deus falou assim, Josué, você vai ser um vencedor. Josué, você vai ser um campeão. Josué, não vai ter derrota no teu currículo. Josué, o inimigo não vai zombar de ti. Josué, o inimigo não vai cantar vitória sobre a tua derrota. De tal maneira que a derrota que Josué teve não foi nem propriamente dele. Foi uma consequência da nação. Josué foi tão perseverante que olha o que diz a palavra do Senhor a respeito de Josué. Isso quem está dizendo é Deus, irmãos. É Deus que dá testemunho de um crente que persevera. Não é o nosso pastor, não é o nosso pastor presidente,
Não é a nossa esposa, a nossa esposa. Quem dá testemunho de um crente que persevera é o próprio Deus. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 33, verso 11. Diz assim: E falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Ou seja, contextualizando, Moisés entrava na tenda, Deus descia, falava com ele face a face, só que depois daquele diálogo entre Deus e Moisés, Deus subia para a sua glória e Moisés ia para o arraial cuidar das coisas do povo, cuidar das causas do povo, tirar as dúvidas do povo, ensinar o povo. Agora olha o que o texto diz na parte final do versículo. E Moisés voltava ao arraial, mas Josué, o seu servo, não se apartava da tenda. Moisés entrava na tenda, Deus falava com Moisés, Deus subia para a sua glória, Moisés voltava para a sua função de legislador, de ensinador, de pastor, só que Josué não se apartava da tenda. Agora, por que é que Josué não se apartava da tenda? Porque Josué estava perseverando em buscar ao Senhor. E isso resultou para Josué, como eu disse, numa vida de vitória, numa chamada de vitória. E o último exemplo, antes da gente entrar em Mateus, é Caleb. Caleb perseverou tanto, irmãos. Agora, eu quero que os irmãos entendam. Imagine que num conselho que o nosso pastor faça, imagine que o nosso pastor aqui faça um conselho, faça uma assembleia, aqui com todos nós nessa noite. E vamos supor que nós aqui temos 20, em total nós somos 20 pessoas. Agora imagina você, 18 pessoas dando um discurso e você tem que optar ou em seguir o discurso das 18 ou em seguir o seu discurso sendo fiel a Deus. Ou você vai com a maioria incrédula, que não quer servir a Deus, que não quer perseverar em servir a Deus, ou você se posiciona porque você não é a maioria, você tem uma vida individual com Deus. Foi isso que Caleb fez. Quando toda a multidão disse para Moisés, Moisés, deixa a gente voltar para o Egito. Moisés, deixa a gente retroceder. Não dá para vencer, não dá para ser vencedor. Caleb diz a palavra do Senhor, que Caleb se posicionou, não levando em consideração os demais, mas levando em consideração a sua perseverança com Deus, a sua vida com Deus. E isso agradou tanto ao Senhor, que olha o que Deus disse a respeito de Caleb. Diz a palavra do Senhor, Números 14, 24, diz assim, Deus dizendo para Moisés, porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e ele perseverou em me seguir. Então eu o levarei e introduzirei ele na terra que ele contemplou. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que tudo aquilo que vocês estão fazendo, dia após dia, semana após semana, ano após ano, não é em vão. Deus vai lhes recompensar por esta perseverança. Agora, por que é que eu trouxe essa introdução, trazendo os grandes homens de Deus que perseveraram e foram vencedores? Porque aqui no texto que nós lemos no capítulo 7, no versículo 7, Jesus disse algo muito revelador e muito lindo. Só que antes da gente conseguir entender o que Cristo está tentando trazer para o entendimento da gente, que somos ignorantes, rebeldes, duros, teimosos, nós temos que entender o contexto histórico. Diz a palavra do Senhor que Jesus subiu a um monte, olha só, capítulo 5, verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinaram. Então, o contexto dessa passagem é o seguinte: Jesus está contemplando a multidão, que está vindo em busca dele através de milagres. O povo não estava buscando o Senhor por aquilo que ele tinha para ensinar. O povo não estava buscando a Jesus por aquilo que Jesus era e representava para a nação. Não, o povo estava buscando o Senhor por milagres. O povo estava buscando o Senhor porque Jesus tinha poder para fazer milagre, curar, libertar, multiplicar pães. Então Jesus, vendo que o povo estava buscando ele por uma motivação carnal, por uma motivação material, decide fazer o quê? Ensinar e trazer uma aplicação espiritual. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Nós vemos aqui por diversas causas, mas o Senhor não está interessado em nossas causas. O Senhor está interessado em trazer alimento para a nossa alma. O interesse de Deus não é realizar os nossos sonhos. O interesse de Deus é realizar a sua obra na nossa vida. E através dessa obra, os sonhos se concretizarão. Então a multidão está subindo atrás de Cristo. Jesus está vendo a multidão. O que ele faz? Ele se assenta.
Antigamente, os rabinos e escribas, quando eles iam ensinar, eles se assentavam e colocavam os seus discípulos assentados também. Então ele se assenta e começa a ensinar. E o que Cristo começa a ensinar? Capítulo 5, versículo 1, diz que ele começou a ensinar as bem-aventuranças. E o que Cristo queria fazer ao ensinar as bem-aventuranças? Trazer para a mente do povo que tudo aquilo que Deus tinha para dar estava disponível para qualquer um que perseverasse em seguir a sua palavra. Jesus está ensinando para aquela multidão. Olha a multidão, minhas palavras. Olha a multidão, vós todos que estáis aqui. Tudo que Deus tem para fazer está disponível àquele que perseverar, àquele que obedecer. E por que é que Cristo trouxe esse entendimento? Eu anotei aqui o contexto histórico. Porque nos dias de Jesus, a religião e os benefícios da religião estavam restritos aos fariseus, aos saduceus e aos escribas. Só o fariseu, só o saduceu e o escriba tinha o direito de ser abençoado. E só o fariseu, só o saduceu e só o escriba tinha direito de profetizar essa bênção na vida do povo. Só que esse ensinamento é deturpado e é maligno. Porque Deus não abençoa somente a um grupo específico de pessoas. Deus abençoa aquele que persevera. Deus abençoa aquele que obedece. Deus abençoa aquele que é fiel à sua palavra. Isso não está restrito à posição social, à posição religiosa. Então Cristo está dizendo assim, olha só, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que padecem. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, na visão do sacerdote, na visão do escriba, já estava condenado, já estava à parte. E Jesus traz o ensinamento, não. Eu sou Deus do oprimido, eu sou Deus do pobre, eu sou Deus do triste, eu sou Deus daquele que padece, eu sou Deus do doente, eu sou Deus do enfermo. Só que tem uma condição, tem que perseverar, tem que obedecer. Então Jesus no capítulo 5 ele traz as bem-aventuranças, ele traz o propósito e a conduta, porque isso é muito interessante, irmão. Eu dei uma lida no capítulo 5, 6 e 7, e eu analisei, eu vi que o propósito e a conduta andam junto. É impossível viver o propósito sem conduta. É isso que Cristo estava desenvolvendo naquela multidão. O propósito e a conduta. Se você tem um propósito, você tem que ter uma conduta para viver o propósito. Ele fala sobre perseguição, ele fala sobre missão. Qual é a missão? Sal e luz. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala do propósito e da conduta do servo, ele fala da missão. Qual é a missão? Vós sois o sal da terra. Aleluia. O sal, se não salgar, ele é insípido, e se for insípido, ele é pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, de tal maneira que resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que ele diz mais? Sobre as obras de justiça, perseverança diante da bondade de Deus. Olha só o que Cristo estava querendo trazer ao entendimento daquela multidão. Vocês vão perseverar, e essa perseverança vai trazer para vocês toda a bondade do coração de Deus para vocês. Aí Jesus dá um exemplo, e aqui eu estou entrando no texto e já vou finalizar. Olha o que diz o versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batrei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe-á. Olha só o que Jesus está fazendo. Jesus está pegando algo que o povo anseia muito. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Se tem um povo que pede, somos nós. Se tem um povo que busca, somos nós. E se tem um povo que está batendo dia por dia, somos nós. Então é conosco que Deus está falando. Aí Jesus está falando assim, ó, aquele que pede, ele vai receber. Aleluia. Aquele que busca, ele vai encontrar. E aquele que bater perseverantemente, a porta vai se abrir. Agora, olha o argumento de Cristo, meu pastor. Que argumento fantástico. Engraçado que só hoje eu fui entender esse texto. Só hoje. Eu conheço esse texto de quase salteado. Olha o argumento do Senhor. O Senhor faz um argumento comparando a bondade humana com a bondade de Deus. Deus pega um argumento e compara a bondade humana
e a bondade de Deus. Lembrando que a bondade é um atributo de Deus comunicável. O que significa isso? Teologia. Atributos comunicáveis é aquilo que Deus tem, que Ele compartilha conosco. Bondade, amor, misericórdia, fidelidade, compaixão. Tudo que está no coração de Deus, que Deus compartilha conosco. Então, Cristo está dizendo assim, olha o que diz o versículo 9. Qual dentre vós, sendo homem, que pedindo-lhe um pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E fez a multidão pensar. Aí no 10. E pedindo-lhe também um peixe, lhe dará uma serpente? Verso 11. Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará os bens àqueles que lhe pedirem. Sabe o que Cristo está dizendo? Se vocês, pecadores, se vocês doentes, se vocês desobedientes, duros, perversos, vocês sabem fazer obras de bondade? Vocês sabem ser caridosos quando vocês querem? Vocês sabem agir com misericórdia quando vocês querem? Que quando o filho de vocês pede um pão, vocês não vão dar uma pedra. Quando o filho de vocês pedir um peixe, vocês não vão dar uma serpente. Por quê? Porque o coração de vocês se inclina para o filho. Vocês conseguem ser bom com vossos filhos. Vocês conseguem ter misericórdia dos vossos filhos. Agora, se vocês pecadores, se vocês miseráveis, sabem praticar obras de bondade, quanto mais vosso Pai Celestial, perfeito, justo, bondoso, misericordioso, fiel, santo. O que Cristo está querendo trazer entendimento daquela multidão? E eu já estou encerrando para você. É que se nós, caídos, conseguimos fazer coisas boas, quanto mais nosso Pai Celestial não fará essas coisas boas e ainda maiores na nossa vida. Agora ele estabelece o critério, a perseverança. A perseverança. Porque o pedir, dar-se-vos aqui, é perseverante, é contínuo, é conduta. Conduta é o que rege minha vida. Então a perseverança tem que regir a minha vida. Só que a perseverança, ela desgasta, irmão. Jesus sabia, e sabia muito bem, e o texto nos mostra, que todos aqueles que estavam buscando ele ao longo da sua caminhada, muitos daqueles não seguiriam até o fim. E isso foi evidenciado. De acordo com que Jesus foi progredindo no seu ministério, o seu discurso foi ficando um pouco mais duro, um pouco mais pesado, o que acontecia? A multidão ia o deixando. João capítulo 6 diz que seus próprios discípulos disseram: esse discurso é duro demais, quem pode suportar? Por quê? Porque ele disse que a carne dele seria comida e o sangue dele seria bebido. Então seus próprios discípulos abandonaram. Os próprios 12 apóstolos o abandonaram. Escandalizaram-se nele. E o mais ousado de todos eles, Simão Pedro, o negou. Então Jesus estabeleceu um critério, a perseverança. E essa perseverança é poderosa. Então você está aqui nessa noite perseverando, nada está acontecendo. Você não está vendo anjo, você não está vendo o diabo cair daqui derrotado, não está chegando um caminhão de bênção lá na tua casa, mas eu quero te dizer, a tua perseverança vai ser recompensada. A tua perseverança vai ter retribuição. Encerrando, ele finaliza dizendo o seguinte, olha o que ele diz. Isso aqui também é perseverança, irmão. É duro, é difícil, mas é perseverança. Versículo 12. Portanto, depois dele trazer esse entendimento, ele diz assim, ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Por que é que Cristo termina o argumento da perseverança trazendo para o convívio social? Ele primeiro estabeleceu o relacionamento entre criatura e criador, Deus e servo. Mas por que ele termina o seu argumento trazendo para o relacionamento de homem para homem, de ser humano para ser humano? Porque se você está perseverando em seguir a Cristo, se você está perseverando em seguir a Deus, essa perseverança tem que refletir no teu relacionamento com o teu próximo. Se a minha perseverança não refletir no relacionamento com o próximo, eu estou anulando a minha perseverança. É isso que Cristo está dizendo. Ele diz assim no versículo 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. E Deus recompensa. Olha só que coisa linda. Encerrando. Deus recompensa o que você faz para Deus
e Deus também recompensa o que você faz para o homem. Deus recompensa o que você faz para ele, que ninguém vê, que ninguém sabe, só você e ele, mas Deus também recompensa o que você faz para o homem. Agora, trazendo o exemplo do pastor, o pastoreio, o pastorado. Deus vai recompensar o pastor por aquilo que o pastor faz para Deus, e Deus também vai recompensar o pastor por aquilo que o pastor faz pelas ovelhas. Então, irmãos, nós vamos ser recompensados dos dois jeitos. Nós vamos ser recompensados fazendo para Deus e fazendo para o próximo. Nós vamos ser recompensados fazendo pela obra e pelo dom da obra. Nós vamos ser recompensados fazendo por até mesmo por aqueles que nos odeiam. Tudo tem recompensa diante do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Persevere, irmãos. Persevere porque